Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal Felipe André Oficial. Hoje, vou estar dando uma olhadinha aí. Os ateus, bicho, eles estão conseguindo viralizar na internet porque eles têm algumas questões muito contundentes, sendo que eles não têm a resposta que a religião dá às pessoas. Eles não têm essa resposta, eles só questionam a existência de Deus e tal, que é diferente de existir a existência ou não de Deus. Questionar um Deus é uma coisa, existir um Deus é completamente palpável. Existe um Deus de tudo. Se você caiu aqui de chupetão, nós temos uma live de 7 horas onde que a gente explica quase que tudo isso, como que desde os primórdios, como é a contagem do tempo e tudo isso. 7 horas, molezinha, foi uma live que eu fiz aí para abrir o canal. Então, lá vai explicar muita coisa para você entender exatamente o que é Deus. Deus não é um velho de barba ali, tal. Mas antes de começar o nosso vídeo, meu filho, deixe seu like, se inscreva no meu canal, ative as notificações, me segue no Insta. Bora para o vídeo. Como é que pode um ser perfeito e onisciente falhar? Ser perfeito, onisciente, falhar. Aqui ele tá botando o quê? Os planos de Deus sempre falham. O plano dele era que Adão e Eva vivessem eternamente no paraíso. Isso falhou. Só que teve uma parada no meio do caminho. Não foi bem assim, entendeu, mano? Teve uma parada chamada livre-arbítrio. Entendeu? O plano dele era que o dilúvio, né, restaurasse a humanidade. Falhou. Calma também que não é assim. Foi para acabar com os gigantes e os néfilins. Entendeu? Não é para restaurar a humanidade. Não tem como. O plano dele era destruir Sodoma e Gomorra, e aí você acabaria com o pecado das cidades pecadoras. No caso de Sodoma e Gomorra, acabou. Tacou fogo na porra da cidade. Falhou, né? O plano dele era matar o próprio filho para acabar com o pecado. O pecado, teoricamente, na religião ainda existe. Existe, porém, a salvação é pedir perdão. Você ainda tem que ser batizado, né, para expiar o pecado. Os próprios apóstolos ainda faziam sacrifícios após a morte de Jesus e cumprir o mandamento da lei. Tá, o que isso tem a ver com... Não entendi. Não entendi. Enfim. Fazer sacrifício, qual que é a parada? O que tá de errado nisso aí e tal? Fazer oferenda pra Deus, essas coisas todas. Aceitava no Velho Testamento, juntão... Cara, o cristianismo é a junção do judaísmo com o paganismo. Cristianismo. Simples assim. Muitas coisas incorporaram e outras coisas vieram do judaísmo e se criou isso. Beleza? E lá tem os sacrifícios, tem os rituais, tem tudo. Tá lá escrito na Bíblia. É só você ler a Bíblia que você vai saber como é que era o ritual. Entendeu? Tá lá. Pega o exemplo mais hardcore. Mata o cordeiro, passa tinta na porra da janela e na porta e pelo chão. Que aí a morte não vai pegar os filhos. Matou todos os primogênitos do Egito de uma vez só. Inclusive o filho do faraó. E era só ter passado o sangue do cordeiro. Entendeu? Então, é um Deus que só falha. Mais ou menos também, não é assim. Tem o livre-arbítrio, é o que eu falo. O livre-arbítrio é fundamental nessa história toda. Então, na prática, como que você pode acreditar e confiar num Deus que só falhou desde o início do mito ao qual ele deveria ser o único que triunfa? Porque, na verdade, ele não está fazendo uma imposição de cima para baixo completamente, como você está descrevendo. No meio do processo aconteceram falhas e essas falhas foram corrigidas. Como tudo na vida, se você não corrigir as falhas, elas vão acabar com tudo na sua vida. Você vai acabar com a sua vida. Então, para corrigir essas falhas, a gente vai aprimorando as coisas, né? E isso são contos. Não são exatamente... Pô, eu não creio que foi exatamente Deus que estava lá seguindo, porque na minha mente Deus é outra parada. Deus não é o cara que está aqui batendo papo com todo mundo e tal. Não existe isso. Entendeu? Deus não é aquele senhor de barba.
Deus não é. Não, não é. Existe uma série de criações no meio do caminho até chegar a gente, entendeu? Uma série, muitas. E tudo saiu de um local só, de Deus, entendeu? No caso, o Criador. Então, tudo isso não é simplesmente uma coisa que foi Deus. Não foi Deus diretamente, porque todo mundo tem uma ordem celestial e tudo conta como no relógio do tempo. Se você, por isso que o filme é Não Olhe para Cima. Se você vê a contagem do zodíaco, o zodíaco é como conta o tempo, né? A esfinge é o princípio, que é a cara do leão, e Hércules como a estrela. Então, 12.500 anos atrás. Então, tudo isso é uma ordem celestial, tudo provém do mesmo lugar, entendeu? Vós sois como Deus. Como é que pode um ser perfeito e onisciente falhar? O problema não é a falha. O problema é que nós estamos muito acostumados a ter uma percepção do que é certo e do que é errado, que é o livre-arbítrio. Então, às vezes, para você uma coisa é certa, para mim, eu creio que não é tão certo, entendeu? Porque às vezes você não teve só a experiência de, pô, não, deu errado comigo, pô, mas o Felipe já deu errado com ele antes, por isso que ele sabia, né, e tal. Então, é assim, é vivendo e aprendendo, chefe. Se você não corrigir as falhas no meio do caminho, na sua vida, no seu aspecto, no seu trabalho, no seu conhecimento, no tudo, você vai continuar sendo o mesmo retardado de 10 anos atrás. Por isso que não é bem assim, entendeu? Esse foi o vídeo de hoje. O que tu achou aí dessa exposição? É aquilo, eu não acho essa exposição de Deus como ele acha que é na cabeça dele. Ele não acredita nesse Deus. Nesse também eu não acredito mesmo, não. Nesse aí que ele acabou de descrever aí, como uma pessoa que consegue fazer as coisas fisicamente, faz tal, pá. Não. Realmente eu não acredito nesse Deus. Eu acredito em outro Deus. Entendeu? Só que esses contos são, como vou te dizer, feito por parábolas para as pessoas terem mais contato e ter mais acesso, mas não é exatamente a essência disso tudo, entendeu? Para poder falar com um povo mais humilde, você tem que chegar numa coisa mais palpável para o cara poder entender, pô. Porque se tu for falar pro cara que o negócio é de um jeito, o cara não vai nem entender, ele vai falar, pô, isso é mentira, rapaz, como é que isso pode dar certo? Então tem que trazer a conversa pro mais próximo possível da realidade mental da pessoa para ela poder estar assimilando aquilo ali, entendeu? Então por isso que eu não acredito que Deus é exatamente o que ele acabou de descrever. Deixe seus comentários. Até o próximo vídeo.